Olá, bom dia. Está começando mais um EPTV Comunidade. Bem-vindo ao nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre estresse. Quem nessa vida não passa por alguns momentos estressantes, não é verdade? Mas o problema é que de vez em quando isso se torna um caso tão grave que vira até um problema de saúde pública. Por isso que a gente vai debater esse assunto aqui hoje. Desde já você já sabe que pode ir mandando as suas perguntas para a gente por telefone ou então pela internet, para que a gente possa ir esclarecendo quais aqueles pontos que você gostaria de ver esclarecidos a respeito deste assunto. Aqui comigo no estúdio, eu tenho a Marilda Lippe, que é psicóloga, é especialista em estresse e vai poder trazer muitas informações para a gente. Temos também a participação em Ribeirão Preto do psiquiatra Arnaldo Barbieri, que também vai ajudar a esclarecer essas questões relacionadas ao estresse. E nós vamos dar uma dica de atividade que pode ajudar a lidar com esse problema. Direto ali de Varginha, no sul de Minas Gerais, eu falo agora com a Cláudia Martins. Cláudia, é isso mesmo? Isso mesmo, Marcos, bom dia. A gente está acompanhando uma aula de yoga aqui, essa atividade que ajuda a relaxar bastante, a parar, a refletir e enfrentar o estresse do dia a dia. Daqui a pouco a gente volta a falar com você aí a respeito dessas questões aí, como lidar com o estresse no dia a dia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, Marilda. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: o estresse, ele tem sempre uma causa psicológica ou pode ter mais de uma origem? O estresse tem causas multivariadas, Marcos. É interessante ver que cada pessoa tem aquela maneira própria de se estressar. Então, de um modo geral, há alguns estressores que estressam todo mundo. Então, por exemplo, a perda de alguém, a falta de dinheiro, a dificuldade de relacionamento interpessoal. Esses são fatores que estressam a todos. Mas há também pessoas que se estressam pelo modo de ver a vida, pela sua maneira de interpretar o dia a dia. Então, para algumas pessoas, determinados eventos são comuns, eles lidam com essas situações de uma maneira bastante tranquila, e para outras pessoas tudo é amedrontador, tudo é estressante. Vamos falar já com Arnaldo Barbieri Filho, em Ribeirão Preto, então. Arnaldo, eu gostaria de saber de você o seguinte: podem haver razões biológicas, uma propensão até genética para que a pessoa desenvolva um quadro de estresse também, alguma coisa que não funciona bem no organismo dessa pessoa? Toda doença pode ter um componente genético, não é? Na verdade, tudo depende, inclusive, de como a pessoa é criada, quer dizer, tem todo o desenvolvimento psicológico da pessoa. Na reação de estresse você tem liberação de adrenalina, de corticóide, que também é um componente orgânico da reação estressante, não é? Então, na verdade, a pessoa é um conjunto que tem o biológico, o psicológico, o social, os acontecimentos da vida. Como falou a doutora, depende muito da suscetibilidade de cada um também, né? Okay. Tem gente então, que reage de uma maneira... Isso tudo a gente vai ter a oportunidade de investigar aqui durante o programa, então. Tá certo. Eu vou até aproveitar, viu, doutor? Tem uma pergunta aqui que já chega. A Ângela de Campinas, ela diz que a mãe dela tem muita coceira na cabeça e atribui isso ao estresse. Ela quer saber o que pode ser feito. E se a pessoa não aceita o tratamento, como a família pode lidar com isso? São duas perguntas, então, né? Primeiro, se o estresse pode gerar essa coceira na cabeça que a mãe da Ângela sente. E segundo, como fazer quando a pessoa não quer participar, doutor? A coceira na cabeça pode ter várias causas, né? Inclusive caspa e outras coisas, não é só o estresse que causa ela, né? Na verdade, se for o estresse a causa, ela precisa procurar um tratamento emocional, uma psicoterapia, às vezes tomar alguma medicação e ver se isso faz parte de um quadro mais amplo, tipo uma depressão, um quadro ansioso, etc. Quanto ao fato da pessoa não querer tratamento, é difícil você tratar quem não quer ser tratado, né? Mas tem que ver o que está acontecendo por trás dessa pessoa e que pode ter N razões para não querer se tratar, né? Às vezes, inclusive, chamar atenção por causa da doença. Com a doença, ela chama atenção para outras coisas que, na verdade, ela quer ser paparicada ou qualquer coisa parecida, né? Certo. Eu quero sua opinião também sobre isso, Marilda. Olha, a situação da coceira na cabeça, muito frequentemente, pode ser desencadeada por um problema de estresse, porque o estresse tem um componente muito forte de produção de cortisol, que pode enfraquecer todo um sistema imunológico, e algumas doenças podem surgir, então, em função desse estado de redução da atividade do sistema imunológico, como também pode ser outras causas. Agora, quando a pessoa não quer se tratar,
a família deve tentar dar um apoio a essa pessoa e tentar fazer com que ela entenda que a ação dela está também prejudicando a todos ao seu redor. Como o doutor falou, há muitas vezes um ganho secundário. O ganho secundário é quando a pessoa continua a ter um determinado comportamento, uma determinada atitude, porque aquilo representa que ela está recebendo um reforço de alguma outra maneira. Por tipo exemplo, a atenção, como o doutor havia comentado. Exatamente. De repente o problema original até já não existe mais, mas aquele carinho, aquela atenção que ela recebeu naquele momento especial da vida dela faz com que o comportamento vá se repetindo. Exatamente. E outras vezes também pode ser, Marcos, que a pessoa esteja tão depressiva que ela não tenha ânimo, que ela não tenha coragem, que ela esteja desiludida frente à vida. Então aí seria muito importante que essa pessoa fizesse uma psicoterapia para poder desabrochar para a vida, verificar que ainda existe esperança, que ainda há modos de viver uma vida feliz. Uhum. Doutor Arnaldo, mais uma pergunta aí que eu gostaria de encaminhar ao senhor é o seguinte: no caso específico do estresse, o tratamento passa também pelo uso de remédios, há algum tipo de droga que é indicado para esse tratamento do estresse? Sim, na verdade, o estresse ele pode causar uma série de problemas, tanto psíquicos como físicos. Né? Então, por exemplo, se ele causar pressão alta, você vai tratar a pressão alta. Se ele causar aumento de colesterol, você vai tratar o colesterol. E em relação ao psíquico, você pode ter quadros ansiosos, quadros depressivos, como a doutora falou, pânico, enfim. Tudo depende do contexto, do diagnóstico global da pessoa, né? Hoje em dia, doutor, ainda é muito difícil se fazer o diagnóstico do estresse, apesar de tudo que já se fala desse mal, que é muito comum, inclusive, hoje na sociedade. Ainda é muito difícil fazer o diagnóstico, ainda é muito confundido com, ele não está querendo nada com nada, isso daí é mania. Ainda tem muito preconceito também em relação a isso. O que o senhor nota? O preconceito contra os problemas emocionais, graças a Deus, tem diminuído, né? Mas ainda pode existir sim, né? Ainda pode existir sim. Tem mais uma pergunta aqui que a gente acabou de receber. A Amanda de Coqueiral diz que tem muito estresse, especialmente quando as coisas não saem como ela desejaria. Ela conta que não tem paciência com quem está próximo dela nessas ocasiões, doutora. Até que ponto é normal a gente ficar contrariado com alguma coisa que não acontece do jeito que a gente quer e até que ponto isso começa a exigir uma atenção especial como um problema médico? Todos nós gostaríamos que o mundo fosse do nosso jeito. Então, quando as coisas não saem exatamente como nós queremos, a tendência é a pessoa sentir frustração. Porém, existem pessoas que, porque foram criadas de uma maneira diferente, muito, às vezes, atendido em todos os seus desejos, elas desenvolvem uma vulnerabilidade maior à frustração. Essas pessoas, frente às, vamos dizer, às desilusões da vida adulta, elas se estressam mais. Então, na nossa clínica, o que nós verificamos é que uma das maiores fontes de estresse é a frustração, é a vulnerabilidade à frustração. É a pessoa que não sabe lidar com esses desencontros da vida. Uhum. E nesse caso, se isso é uma coisa crônica, essa pessoa deveria sim procurar ajuda, porque há maneiras da pessoa aprender estratégias de enfrentamento e aprender a lidar melhor com esses desafios que a vida apresenta. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, você pode e deve mandar a sua pergunta para a gente, aproveite pelos telefones que nós dispusemos para que você possa fazer isso. Também use a internet se você preferir. Agora a gente vai dar uma paradinha rápida nesse assunto, porque hoje é dia de Caminhos da Roça e o programa hoje a gente sabe que está muito especial porque o cenário também é diferente. Cíntia Mitsumori dessa vez está em Barretos, não é, Cíntia? Bom dia, maior festa de peão aqui da nossa região, uma das maiores do país também. É isso aí, muito bom dia, Marcos, bom dia a todos. Hoje o Caminhos da Roça está ao vivo aqui na Festa do Peão, em Barretos, e o nosso cenário é a Queima do Alho. Você vai saber como essa festa ficou reconhecida internacionalmente. E a nossa equipe também vai mostrar como são feitas as tradicionais panelas de barro, muito usadas na mesa brasileira. E por falar em mesa, no Todo Sabor, você vai aprender a preparar uma receita que lembra a infância, saborosa e fácil, rápida de fazer. Bolo de fubá cremoso. Então não perca tudo isso e muito mais no Caminhos da Roça, logo depois do EPTV Comunidade, às 9h15 da manhã. Até lá, Marcos.
Até lá, Cíntia, boa festa para você aí, para toda a nossa equipe na região de Ribeirão Preto. Agora a gente faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.